Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu espero que todos estejam todos bem, né? Estejam aí descansando, seus familiares. Aproveitar um pouco esse tempo para vocês fazerem um trabalhinho de geografia, tá ok? Quero dizer que estou com saudade de todos, tô com aquela vontade de ver todos vocês, tá bom? Turma, é o seguinte, nós temos ainda um assunto referente ao primeiro bimestre que nós temos que terminar para nós podermos dar início ao segundo. O assunto é o capítulo 4, que trata sobre representação do espaço. Começa na página 48, tá bom? Vocês, quando forem ver o vídeo, estejam em mãos com a apostila para vocês acompanharem, né? Para vocês tirarem suas dúvidas, para vocês irem acompanhando realmente a leitura juntamente com a aula, tá ok? Vamos lá, então começando aqui na página 48, capítulo 4. A representação do espaço, né? Como a gente sabe, a representação do espaço ela foi evoluindo ao longo dos anos, tá? Ao longo dos séculos, né? Nós tivemos lá na antiguidade pessoas que se dedicaram muito a esse estudo, né? Até chegar à conclusão de que nós tínhamos um sistema solar, que nós temos uma galáxia, que o planeta, o sistema solar é composto pelos planetas, as estrelas, lua e tudo mais, né? Até chegarmos ao nosso planeta. Bom, aqui como diz a leitura, bem que está dizendo que, olha só, existem várias maneiras de representar o espaço em que vivemos. Quais são essas maneiras principais, né? Os mapas, as cartas cartográficas, imagens de satélite, são os mais comuns, né? Nós temos outras maneiras de representar o espaço, mas essas são as mais comuns e inclusive é as que tem na apostila, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma ferramenta que a gente tem acesso pela internet, que é através do GPS, né? A gente consegue ter informações, ter visão de lugares que antes a gente não conseguia por conta da pouca informação que existia. Hoje não, hoje o mundo, essa globalização, esse mundo interligado, né? Ele nos proporciona isso, tá? Então a gente consegue hoje visitar, conhecer, né? Um determinado espaço por meio da internet, tá ok? Então vamos lá. Bem, de acordo com a apostila, ele fala sobre a importância e a origem dos mapas. Bom, o primeiro mapa que se tem conhecimento, né, ele foi chamado de Gassu, né? Ele foi um mapa elaborado na época lá da Babilônia, Mesopotâmia, isso lá na época ainda antes de Cristo, certo? E ele foi feito em argila, como vocês podem perceber aqui, ó, tá? Aqui, ó, foi feito em argila. Depois de certo tempo, esse desenho foi passado para um papel, onde foram descritas algumas informações. E aí vocês podem perceber que aqui, esse desenho, né, já faz uma representação de um determinado espaço, certo? A pessoa que fez, ou o grupo de pessoas que fez, né, já tinha uma noção do que eles estavam querendo fazer. Ou seja, desenharam, já que não existia papel na época, desenharam na argila e forjaram, né, na argila esse desenho. E depois, quando foi descoberto essa relíquia, digamos assim, ele foi passado para o papel e aí foram ter a noção de que realmente isso era um mapa, de que eles tinham noção de direção aqui ao norte, leste, oeste e consequentemente aqui o sul, né? Então aí o Gassu, ele é tido como o primeiro mapa que se tem conhecimento. É o mapa babilônico conhecido como Gassu, tá bom? Então, ele é cerca de 2.000 anos antes de Cristo que ele surgiu, tá bom? Foi datado a sua origem. Com o passar do tempo, turma, né? Houve a evolução técnica, né? O uso de tecnologia. E aí, principalmente no século XX, né? Aí o que aconteceu? Houve uma evolução na produção de mapas. Tá? Hoje nós temos, por exemplo, o Mapa Mundi, né? Que dá um detalhe muito grande das informações que nós temos no mundo. Tá? Vamos ler aqui um pouco. Ó. No século XX, as técnicas para a produção de mapas se desenvolveram muito rapidamente. Isso foi possível, em grande parte, graças ao uso de aviões e satélites, que permitiram um mapeamento mais detalhado, essa parte aqui é fundamental,
mais detalhada de todo o planeta. Essa imagem aqui nos diz isso, né? Provavelmente essa imagem foi uma foto tirada de um satélite ou até mesmo de um avião, né? Aqui a gente pode ver os detalhes aqui, né? As construções, né? Aqui é uma área rural com plantação, rodovia, certo? Aqui nós temos uma área de praia, uma área para embarque e desembarque, né? E aqui nós temos muitas informações, coisas que não eram possíveis há algum tempo atrás, tá? E aí isso foi evoluindo, evoluindo, e hoje nós temos, né, essa capacidade, as pessoas que trabalham com isso têm essa capacidade de produzir mapas com mais detalhes, tá certo? Então é por isso que hoje você vê, né, os mapas bem elaborados, depende muito também da sua escala, a gente vai ver também a questão de escala, maior ou menor, isso influencia muito nos detalhes, tá bom? Então é importante que vocês saibam que ao longo dos anos a evolução da tecnologia permitiu que a produção de mapas fosse mais detalhadas. E esses mapas, eles possuem informações. Essas informações que vocês têm no mapa são chamadas de legenda, tá? Legenda, ok? Nós temos são vários tipos de mapa, todos eles vão vir com as informações necessárias. Quais são as principais informações que vêm nele? Título, aqui ó, que ele vai falar do que está tratando o mapa, né? Se é de vegetação, se é de urbanização, se é um mapa político, se é um mapa hidrográfico que fala sobre os rios, né? Se é um mapa que vai falar sobre a questão da urbanização, então ele vai sempre ter um título. Todo mapa tem um título. A outra é a posição geográfica, que fica bem aqui, ó, que vai dizer se está muito ao norte, se está ao sul, se está a leste, se está a oeste, tá? Aqui é para você saber a direção, tá ok? Geralmente isso aqui, no caso do Brasil aqui, é um Nzinho que tem bem aqui para cima que está indicando a direção norte para cá fica o sul, leste, oeste. Coordenada geográfica. Ele vai dar a localização no sentido de latitude e longitude, coisas que nós vamos ver ainda, tá? Mas todo mapa tem esse posicionamento, porque nós temos aqui a latitude, que são esses paralelos aqui, ó, tá? Esses que correm na horizontal, e nós temos a longitude, que são esses ícones aqui, ó, na vertical, certo? Isso a gente vai ver ainda. A escala numérica, que é isso aqui, que vai dizer quantas vezes esse mapa foi reduzido, porque vocês sabem, esse não é o tamanho real do Brasil. Então o mapa ele foi reduzido a uma escala numérica X, que ele vai falar aqui o tamanho. Tá? Cada centímetro corresponde a tanto no tamanho real. Isso a gente vai ver na frente também a escala numérica. E a legenda, que é essa informação bem aqui, ó, onde cada cor, cada símbolo que tiver nesse mapa, ele vai estar descrito aqui. Tá? Por exemplo, aqui nesse mapa ele fala sobre a questão de alfabetização, né? Então, nós temos aqui áreas com cores diferentes que, obviamente, vão simbolizar algum dado diferente, né? Então, a legenda ela vai ter isso. Cada cor, cada ponto vai ter a sua definição, certo? Então, os mapas, eles têm, todo mapa vai ter esses elementos que vão nortear as informações que vem no mapa. Tá? Você precisa analisar tudo isso para você saber. Por exemplo, quem fez esse mapa aqui? Ó, bem aqui diz, ó, o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esses mapas, eles não são iguais, né? Dependendo da finalidade dele, ele vai ser diferente um do outro, né? Nós temos vários tipos de mapa. Por exemplo, esse mapa aqui que fala sobre a divisão do Brasil, né? Entre os estados aqui, ó, Amapá, Pará, Amazonas. Esse mapa aqui é um mapa de divisão política do Brasil. Ou seja, é um mapa de divisão política administrativa. É uma forma de você saber onde está cada estado, qual a capital de cada estado, qual a região, né? Quais são as regiões, tudinho. Esse é um mapa político. Esse mapa aqui, verdinho, né? Cheio de cores, é o mapa que trata da vegetação. Esse aqui já é o mapa que fala de clima, né? Novamente aqui uma divisão política, densidade populacional, ou seja, olha só, olha, observe isso, pessoal.
Aqui ele fala sobre densidade populacional, ou seja, a quantidade e a distribuição da população brasileira pelo território do Brasil. Quanto mais escuro, significa que tem mais gente morando nessa região. Quanto mais claro, significa que tem menos gente. Então observe que grande parte da população brasileira concentra-se onde? Na região centro-oeste e também no litoral do Brasil, essa região aqui, ó. Essa região aqui do norte, da região amazônica, é conhecida como um grande vazio demográfico. Ou seja, existem poucas pessoas morando por aqui. São poucas cidades, né? Então esse é um detalhe muito interessante, tá ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de tipos de mapa que eu peço a vocês que acompanhem todo esse assunto aqui na apostila, que vocês vão ter, lá ele vai falar também da apostila, né? Sobre a importância, sobre a questão desses mapas, a representação dos mapas e tudo mais, né? Além dos mapas, nós temos outras maneiras de representar o espaço, que são através das maquetes, que são aqueles desenhos, né, bem detalhados sobre uma determinada área, né? Nós temos as plantas, e isso você tem aqui na apostila, a partir da página 49, tá? Vocês vão lendo, dê uma olhadinha, né? Comparem as fotos, que vocês vão conseguir perceber. Por exemplo, aqui na página 53, ele nos mostra as fotos de satélite, igual essa que eu mostrei aqui, tá? Vocês dêem uma olhadinha e comparem como era a cidade do Japão, a cidade de Rikusetakata, é um nome diferente que eu não consigo falar direito, como era antes e como ficou depois do tsunami, né? Vocês dêem uma olhadinha, tá certo? Aqui tem um mapa interessante que é sobre o desmatamento da região amazônica, vocês podem comparar também os mapas, como que evoluiu, né, ao longo dos anos a questão do desmatamento na região amazônica. Todas essas imagens aqui dos mapas, vocês podem observar, foram imagens tiradas por satélite, né, onde você vai ter todas as informações aqui também do mapa. Tá certo, turma? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Vou estar respondendo, vou mandar atividades também lá no Proesc para vocês fazerem, e aí vocês entrem em contato comigo para tirar as dúvidas e também para corrigir as atividades. No mais, eu peço desculpa a vocês por todo esse processo que aconteceu essa semana, que eu estava me familiarizando com o sistema ainda, mas foi resolvido. Eu espero que seja resolvido, tá bom? No mais, um abraço a todos. Fique com Deus.